Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Primeiro tema que a gente tem que pensar com relação a 2025, se realmente o Rafael Paiva fica. Mas, antes disso, se o Pedrinho vai tomar as rédeas para ano que vem, ou se ele está esperando, como eu acho, vender, passar a SAF, revender a SAF para outro comprador, para um comprador, e deixar esses caras, né? Ou deixar esse cara, grupo, fundo, o que quer que seja, tomar conta e decidir. Então esse é o primeiro ponto. Pedrinho fica 2025, quer revender a SAF para dar para o comprador as rédeas, né? As rédeas para mandar. O que ele quer? Ultrapassado isso, Paiva fica com o Pedrinho ou com outro comprador que ele quer vender e vai conseguir vender. Talvez não tenha conseguido ainda o valor que ele queria, já falei isso aqui, porque tem comissões, participações daqui, dali, todo mundo sabe disso, né? Tem que ser bom para todo mundo, para aquela galera. Mas ultrapassado isso aí, vamos para campo, né? Rafael Paiva fica. Sempre falei que o Rafael Paiva entende de bola, entende muito mais do que todo mundo que está aqui, né? Eu que estou falando, você que está ouvindo aí, o cara é técnico. É fácil criticar, né, pela arrogância que o torcedor tem, né, pela leviandade, né? Escala um time, não sei o quê e tal. Outro dia eu vi o Vasco no Cerrado botar o time para jogar no 4-5-3. No 4-4-3. Tem um vídeo dele que ele fala: não, a gente tem que jogar no 4-4-3, né? Esses são esses caras aí, né? São os fazedores, né, de opinião. Então, Paiva merece ficar. Paiva tem tido algumas teimosias, né? Porque para jogar no 4-3-3, você tem que ter pontas que façam gols, tem que ter pontas que ajudem por dentro, né? Para poderem jogar sem municiar toda hora o centroavante, naquele jogo aéreo, né, ou os laterais municiarem, para ter uma diversidade, uma diversificação, senão não adianta, né? Então, 4-3-3 tem que ter pontas que participem agudamente da transição ofensiva, da transição defensiva, fechando por dentro. Tem que ser assim. E a gente não tem isso. Até tinha um pouquinho, começou a ter com o Adson e com o David, né? Mesmo não jogadores que a gente acha maravilhosos, que a gente achava maravilhosos, mas eles mal bem faziam essas funções. Transição ofensiva, defensiva, participavam bastante. Adson bastante por dentro, era quase um assistente do criador, do meia, né? Então, a gente não tem isso. Então, essa insistência de jogar no 4-3-3, né? Sempre com chutão para as pontas, de zagueiro ou de volante, para que o ponta ou então o lateral cruze para dentro da área, só na jogada manjada do Verratti é pouco demais. Ah, mas isso salvou o Vasco, eu sei. Muito bem, parabéns. Por isso que o Verratti ganha 300 mil reais, mas tem que ter uma variação aí. Tem que ter uma variação disso, né? Não é só jogar de chuveirinho e a gente vem jogando assim. A exceção do jogo contra o Bahia, que não tinha Verratti, a gente teve que jogar bastante por dentro, deu certo, né? Foi um dia mágico e tal. Isso foi exceção. O jogo contra o Bahia e o primeiro tempo contra o Galo na final, em São Januário, foram exceções. A regra é que o Vasco vem jogando mal, né? Na insistência desse esquema tático. E não é massacrar o Paiva, não. Dar uma humilde opinião aqui, acho que ele está errando nesse esquema de 4-3-3, sem povoar o meio de campo. Jogadores que joguem por dentro também, que possam participar mais agudamente das transições ofensivas e defensivas, não só ficar na fase ofensiva. Se você botar no 4-3-3 com esses três na frente, só participando da transição ofensiva, esquece. O adversário vai te dominar facilmente, né? Mais volantes, melhor, ficar com 2 volantes só para transição defensiva e ajudar um pouquinho na ofensiva é pouco, né? Eles vão ser vão estar em inferioridade numérica, como a gente sempre vem verificando. O Moura e Cocão
ficam com inferioridade numérica porque partem 3, 4, 5 para cima dele junto com a zaga, né? E a zaga afunda, então fica aquele buraco, né? Às vezes o Hugo Moura e o Cocão marcam lá em cima, fica um buraco aqui, a zaga afunda, então ficam vários espaços entre as linhas, que aí chegam os caras, pega o jogo contra o Botafogo, o cara pegava a bola aqui, tocava para lá, tocava para cá, e não tinha marcação, porque espaço entre as linhas, tinha sempre um cara entre as linhas nossas, entre as nossas linhas, para receber a bola, né? A gente já não tem um pé de ganha, não tem a marcação forte, a gente marca com os olhos, não tem aquela pegada, né? E o Payet e o Coutinho não dão conta de fazer a criação e ajudar na intensidade como o time moderno tem que fazer hoje. Você viu o Rafael Veiga lá no Palmeiras ajudando, né? Você vê aí o Arrascaeta ajudando, mal ou bem ajuda um pouco. E a gente não tem aí o Scarpa, por exemplo, ajudando bastante também na transição defensiva, fechando por dentro. A gente não tem isso, né? Então, não é questão de chegar e massacrar. O Rafael Paiva chegou num limite de teimosia com esse esquema tático que não dá. O esquema tático se faz com jogadores que você tem, e aí você acha um esquema tático para eles. Não ao contrário. Já falei aqui. Isso aí, aulas, né, do Luxemburgo, é ele que falava isso aí de forma mais maestral, né? Eu pego os jogadores que eu tenho e vou construir, né? Constrói um esquema tático para mim, ponto, né? Com gente povoando o meio e blá blá blá. E aí chega a ser esse ponto agora, né? Já colocam para ganhar like, visualização, o Verratti fora do Vasco, que o Verratti está reclamando. Nem sabem se o Verratti está reclamando do Vasco, não, mas já estão colocando o Verratti fora do Vasco, né? E não sei o que e tal. Então é muito complicado falar de Vasco com esse monte de gente fazendo fake o tempo inteiro, né? E batendo de frente, não sei o quê e tal, e não dialogando com os agentes vascaínos de forma cordial, né? Não adianta você entrar nas redes sociais do Pedrinho e xingar. Não, tá errado. E aí quem não sabe que ele foi xingado, reclama que ele bloqueou a rede social, né? Não é por aí. Você é o presidente do clube, tem que ser xingado? Nunca. Inclusive o torcedor podia xingar, nem deveria xingar, né? Se fosse um país decente, né? Com torcedores decentes. Quer xingar na arquibancada, ao léu, para ninguém, mas diretamente tem que bloquear mesmo. Então, voltando para cá, Rafael Paiva fica. Quais são os jogadores que o Vasco vai escolher? É o Paiva que vai escolher esses jogadores? É o Pedrinho? É o Felipe? Está em cima já. Novembro, dia 12, março, começa o Brasileirão. Carioquinha, mais um ano sem beliscar. Depois não adianta chegar e reclamar que não passou do Nova Iguaçu esse ano, como não passou. Por quê? Tudo feito nas coxas, os caras vão ganhar um mês de férias, vão retornar e tal. Vasco não está pronto, vai se reconstruir, enquanto Botafogo e Flamengo vão estar construídos certinhos para ganhar o Brasileirão, e o Fluminense não é fraco, não sei porque está lá embaixo. Então, vários percalços para o Vasco desse dia. Vai ser o Pedrinho, recapitulando, vai ser o Pedrinho que vai ficar, ele quer passar para outro, o Pedrinho que vai decidir o futuro do ano que vem, para o ano que vem, é o outro que vai decidir, né? Quem fica, quem sai, é muita coisa que a gente não tem resposta, e não vai ter aí quinta-feira. A uma, porque não vão perguntar, porque deve ter lá um arranjo de perguntas. A duas, porque se perguntarem, o Pedrinho não vai responder, né? Ele vai dizer, não sei, a gente está pesquisando e tal, e toca-se o barco aí, né? A deriva. E graças a Deus ganhamos partidas nas cagadas, né? Ganhamos partidas de forma cagada, várias vezes, sem merecer. Lembra lá, Atlético Goianiense na Copa do Brasil, que atropelo e tal, lembra? E outros por aí. Mas chegamos agora a 43 pontos, né? Eu acho que não cai com 44, estão dizendo aí 44, já não mais 45. Então, verificar o que o Pedrinho vai fazer. Mas hoje é terça-feira, amanhã, se eu lembrar, eu peço também, novamente, os youtubers, jornalistas que fizerem perguntas, façam perguntas contundentes,
firmes, com cordialidade, urbanidade, sem desrespeitar ninguém. E quando você pergunta algo de forma cordial, a resposta tem que vir, ou o cara fica como em cima do muro. E quando você faz uma pergunta agressiva, grosseira, a resposta não vem, vem uma resposta grosseria. E a gente não quer, a gente quer malandragem de quem faça as perguntas de forma direta, perguntas importantes, sérias, do futuro do Vasco, sobre o Pedrinho, sobre o Paiva, sobre os jogadores e etc. Se gostou do meu comentário aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para receber as notificações, avisos para quando meus vídeos forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.